Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse vídeo nós iremos falar de como os demônios enxergam um verdadeiro cristão no mundo espiritual. Um cristão que possui a unção de Deus e as chamas do Espírito Santo. E você vai entender também o que significa objeção espiritual e como ela acontece. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para você que não sabe, existe uma forma sobrenatural pela qual os demônios te enxergam no mundo espiritual. Então existem pessoas que são verdadeiramente cristãs, que receberam a unção de Deus, que são ungidas por Deus, que verdadeiramente estão vivendo a vontade de Deus, estão com as chamas do Espírito Santo acesas, estão com o azeite derramado sobre a sua cabeça, e estas pessoas são temidas pelo inferno, são temidas pelos demônios. Os demônios não suportam a presença desta pessoa em tal ambiente na onde eles estão governando. E esses demônios, eles conseguem enxergar a forma que esse crente está no mundo espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nem todos os crentes são vistos desta forma pelos demônios. Existem crentes que estão na escuridão das trevas, que não têm luz. Quando um crente tem a unção de Deus, quando um crente é verdadeiramente cristão, que carrega a unção de Deus, que foi verdadeiramente ungido por Deus, esta pessoa no mundo espiritual, ela tem uma luz tão forte, que essa luz não basta ser somente uma luz, uma claridade, mas através dessa luz sai chamas de fogo, brasas de fogo. E você sabe que quando uma brasa de fogo atinge um campo seco, ali todo o bosque se incendeia, todo aquele campo se incendeia. E é assim que acontece no mundo espiritual. Essas chamas, essas brasas de fogo, essa luz que sai do corpo de um verdadeiro cristão que possui a unção de Deus, incomoda tantos demônios que apenas uma brasa, uma faísca que sai do corpo desse cristão é capaz de incomodar uma ninhada inteira de demônios. Aquela pessoa está em uma dimensão tão elevada, uma dimensão espiritual tão elevada, que todo o ambiente que ela chega, as brasas de fogo começam a consumir o mal que está ali perto. Então ocorre a objeção espiritual. Quando o mal que está presente naquele território, naquele ambiente, começa a contestar contra aquela pessoa, se contrapor, retufar aquela pessoa, perseguir aquela pessoa, fazendo ela se retirar daquele território ou daquele ambiente. E se aquele mal está presente no corpo de uma pessoa, se existe um espírito maligno no corpo de uma pessoa, aquele mal não vai aguentar ficar oculto, porque ele vai se manifestar de alguma forma. Isso nós chamamos de objeção espiritual. Quando o mal não suporta mais a sua presença naquele ambiente, e aquela pessoa, aquele cristão que possui aquela chama, que possui aquela luz, possui aquelas brasas vivas da chama do Espírito Santo, que cada brasa daquela pode arder um campo inteiro aonde os demônios estão. Então somente a presença daquele cristão naquele ambiente, os demônios vão ficar perturbado. O mal será atingido por causa das brasas vivas que saem do corpo daquele cristão aonde ele está passando. Porque, para quem não sabe, quando o verdadeiro cristão, que é a luz, chega em um ambiente, em um território onde há muitas pessoas que são ali a grande parte ímpias, podem ser até mesmo a total parte ímpias, pessoas do mundo. E aquele ambiente, aquela pessoa já entra reinando e disputando aquele território no mundo espiritual. Aquele cristão já entra reinando e disputando o território no mundo espiritual. Então, somente um cristão em uma área onde existe inúmeras pessoas ímpias que estão nas trevas, ela é capaz de governar todo aquele território, todo aquele ambiente, por causa da vida que ela tem
com Deus. Então, no mundo espiritual, ela passa a governar aquele território e aquele ambiente. Então, se aquela pessoa entrou naquele ambiente, naquele território, onde só trabalha pessoas ímpias, onde só tem pessoas ímpias, ou até mesmo uma casa, um lugar onde só existe pessoas ímpias, a pessoa que é cristã naquela casa ou naquele trabalho, naquele ambiente, ela já entra governando, ela já assume a governança daquele ambiente no mundo espiritual. Então, os demônios que estão naquele ambiente precisam se rebaixar. Ou as trevas ficam, ou a luz sai. E isso vai depender da permissão de Deus, do propósito de Deus e da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que aquela pessoa não permaneça naquele local por causa de alguma pessoa que não quer compromisso com Deus, Deus vai permitir a objeção espiritual. Essa objeção espiritual, aquele cristão vai se retirar daquele ambiente, daquele trabalho, ou seja, do lugar onde ela está por causa dessa disputa de território que é a objeção espiritual. Então, ou o mal governa, ou a luz governa. Então, quando a pessoa chega nesse determinado local, ela já passa a governar. Mas vai depender da vontade de Deus, se Deus tem esse propósito daquela pessoa estar naquele ambiente, governando aquele ambiente no mundo espiritual, ou se os demônios vão passar a governar por causa do coração de alguma pessoa que está naquele ambiente, na qual o Senhor não tem mais graça e não tem mais misericórdia. Eu já passei por inúmeras objeções espirituais com demônios territoriais, demônios até mesmo que moram e habitam na vida de uma pessoa e ali eles não suportam ficarem ocultos. Eles têm que se manifestar da forma que eles são. Porque atualmente muitas pessoas pensam porque fulano é crente, a tal pessoa é crente, não significa que no mundo espiritual ela possua essa brasa, ela possua esta unção, ela possua essa luz. Porque existem muitos crentes que só carregam nomes, mas que porém estão em trevas, com concordância com o diabo. E essas pessoas estão possessas pelo inimigo, estão sendo usadas pelo diabo a todo o tempo. E se ali estiver esse cristão, que do corpo dele sai brasas de fogo, sai luz, perto de outro cristão fraco, que porém dá lugar para o diabo e que não está no mesmo nível de oração, não está na mesma dimensão espiritual, o diabo vai pegar o crente mais fraco para poder usar contra aquele que é forte. Eu já estive em ambientes, em lugares, onde eu cheguei naquele local e Deus diz: você não vai ficar muito tempo neste local, neste ambiente. Depois daquele tempo determinado, o próprio demônio territorial que estava naquele ambiente se levantou e disse: nós não te aceitamos mais neste ambiente. Nós não te aceitamos mais nesse território. Então, depois disso, aconteceu coisas sobrenaturais que você, com seus olhos, você consegue perceber o mundo espiritual acontecendo no mundo físico. Então eu tive que me retirar daquele território, daquele ambiente por causa da objeção espiritual. Porque você que tem uma vida de oração, uma vida séria, o diabo te conhece. E você sabe que o diabo não suporta esses tipos de cristão que gosta de oração, que gosta de viver uma vida consagrada, uma vida na qual a pessoa persevera e insiste no seu propósito. O diabo não suporta esse tipo de pessoas. Se haver algum ambiente na qual Satanás está presente, naquele território, naquele ambiente, ou até mesmo na vida de uma pessoa que simplesmente pode até acreditar em Deus, servir a Deus, mas se ela estiver fraca, se ela não estiver na mesma dimensão que você, da oração, do jejum, com uma vida consagrada, aquela pessoa não vai suportar ficar perto de você. Aquele ambiente não vai servir mais para você, porque haverá uma objeção espiritual entre o mal que governa o ambiente, entre o mal que governa a vida daquela pessoa que está do seu lado, não vai aceitar mais que você esteja ali ou que esteja naquele ambiente, naquele território. Porque o mal não suporta o verdadeiro cristão ungido por Deus que carrega a unção de Deus. Vou contar uma experiência aqui com objeção espiritual. Foi uma das objeções espirituais mais
difíceis que eu já passei. Nessa experiência, na época, eu estava fazendo uma diária em um restaurante, em um lugar onde existiam mulheres que trabalhavam na cozinha, somente mulheres. Então eram 7 mulheres e essas 7 mulheres eram irmãs de sangue. E havia ali também a mãe delas também que trabalhava no mesmo ambiente como ajudante auxiliar de cozinha, que porém era cristã. Então eu fui como diarista trabalhar naquele local, me receberam bem, mas durante aquele trabalho eu fui percebendo algo estranho acontecer naquele local. E Deus começava a falar no meu coração: os demônios que estão aqui não vão te aceitar neste ambiente, porque este território é governado por demônios. E eu comecei a estranhar, porque aquela cozinha não tinha homens para trabalhar ali, era somente mulher. Eu comecei a notar algo de muito estranho, presença maligna, principalmente em uma das mulheres que tinha o poder de contratar e mandar embora qualquer empregado que estava ali naquele ambiente. E ali, durante o término daquele serviço, e a mulher responsável pela contratação de pessoas que trabalham ali como diaristas dentro do restaurante, ela me disse: amanhã nós iremos ligar para você para que você possa vir fazer outra diária no final de semana que vem. Então eu fui embora. Até que no outro dia pela manhã eu estava orando e nesta oração Deus me deu uma visão com a mulher daquele emprego. E justamente a mulher que estava naquele emprego, a qual eu tinha notado a presença de um espírito maligno, aquela mulher, na visão, ela estava possuída por um demônio e aquele demônio não aceitava que eu viesse voltar naquele ambiente, naquele local. E naquela visão, aquele demônio dizia: eu não aceito ela aqui, eu não quero ela novamente aqui. E assim, aquelas mulheres se concordavam e não aceitaram que eu viesse ali estar mais uma vez executando a minha tarefa, o meu trabalho naquele local. Então eu me levantei com aquela oração e já fiquei esperando, porque quando Deus mostra algo, você já não tem dúvida nenhuma, porque Deus não fará nada sem antes avisar os seus profetas. Então o Senhor mostra muita coisa. Quando se existe objeção espiritual, o Senhor sempre mostra. Não está acontecendo por acaso. Existe uma causa espiritual nisso. Então eu já me levantei daquela oração e já fiquei esperando o diabo se levantar. E aquela mulher mandou mensagem e disse: nós não precisamos mais que você venha vir aqui novamente executar o seu trabalho neste fim de semana, porque nós já encontramos outra pessoa para te substituir. Eu já havia entendido que estava havendo uma objeção espiritual. Demônios daquele local que estavam governando aquele restaurante não aceitavam a minha presença, mas uma coisa eu fiquei confuso e comecei a questionar a Deus. Então, a mãe dessas 7 mulheres que eram responsáveis por esse restaurante na qual estavam trabalhando, quero deixar lembrado que ela também se vestia como uma mulher cristã, também usava saia no emprego. Então, o diabo não olha somente a tua roupa, não é somente a vestimenta que vai fazer com que você venha carregar a luz do Espírito Santo na sua vida, porque existem pessoas que se vestem como crente, mas porém o seu interior está nas trevas. Então não é somente a sua vestimenta que vai fazer com que você venha ser uma pessoa cheia da unção, venha ser uma pessoa cheia do poder de Deus. Não é somente a sua vestimenta que vai fazer medo no diabo, mas enfim, o seu caráter por completo, porque existem muitos crentes que até mesmo se vestem como crentes, mas estão em trevas. Então entenda que existe uma diferença no mundo espiritual, não é somente vestimenta, não é só isso que incomoda o diabo. É claro que eu não estou anulando acerca das vestes, é necessário que você ande na luz por fora e ande na luz por dentro. Eu estou falando aqui para você entender que no mundo espiritual são muitos detalhes, são coisas complexas. O diabo não tem medo somente da sua roupa. É algo mais profundo, é algo mais completo. Não é somente vestimenta. Porque existem muitas pessoas que obedecem somente
a doutrina do corpo, mas não obedecem à doutrina do espírito, não tem vida de oração e jejum. Então, não vai ter nenhum efeito no mundo espiritual. Ela pode parecer limpa por fora, mas por dentro ainda ela vai precisar ser purificada. Eu só quero que você entenda este detalhe nessa experiência. Foi nessa época que eu comecei a perguntar a Deus: Deus, se aquelas 7 mulheres que trabalham naquele restaurante, se a mãe delas é uma mulher cristã, por que os demônios não se incomodam com a presença dessa mulher naquele local? Por que somente eu, os demônios não aceitam? E Deus começou a me trazer várias respostas acerca disso. Porque aquela tal cristã, aquela tal pessoa não tem a mesma luz que você tem, não tem a mesma brasa que você tem, não tem a mesma chama que você tem, porque existem crentes que estão somente de fachada, e esses daí o diabo não se incomoda, porque não tem unção, não tem vida de consagração, não tem vida de oração, não tem vida de jejum, e esses daí o diabo nem liga, o diabo não se revolta, não se levanta, não tá nem aí, porque são crentes que estão sendo carregados pelas trevas, não possui luz, não possui unção, não possui brasas do Espírito Santo de Deus. Existem verdadeiros cristãos que aonde eles passam, a presença de Deus é carregada tão forte na vida deles que os demônios não suportam. Os demônios não aguentam, não suportam a presença de Deus. Então não pense que todo crente tem a presença de Deus. Não pense que todo crente tem unção. Não pense que todo crente tem brasa viva. Não pense que todo crente exala luz, exala fogo por onde passa. Existem crentes que estão nas trevas e o diabo não se incomoda. Por isso que é difícil você viver com crentes fracos. Eu falo crentes fracos que não gostam de orar, crentes fracos que não têm vida de oração, que não têm vida de jejum, crentes fracos que não obedecem a Deus, que não consagram a sua vida. É insuportável andar perto de pessoas assim. E eu digo isso porque o diabo usa a pessoa, porque o diabo não aguenta a presença de Deus, o diabo não suporta a chama que sai da vida do verdadeiro servo de Deus. Então é por isso que o diabo usa os crentes mais fracos. É por isso que o diabo usa os crentes que não têm vida consagrada, porque eles estão em falta com Deus. E para você entender o que está acontecendo na sua vida, você precisa estar conectado com o mundo espiritual. Você precisa estar conectado com Deus. Porque Deus só revela aos seus profetas se o profeta estiver ligado a ele, conectado a ele. E se você não for uma pessoa espiritual, você vai inventar qualquer desculpa. Foi porque eu não me desempenhei bem, mas existe uma causa espiritual pela qual eu não sou enganada pela causa física, mas eu sei e conheço a causa espiritual, porque o Senhor, Ele sempre tem mostrado para os seus servos que tem lhe buscado e tem lhe clamado. Não existe uma forma sobrenatural pela qual o diabo enxerga você que é verdadeiramente cristão, que carrega a unção de Deus, que carrega a luz do Espírito Santo, as chamas e as brasas vivas do Espírito Santo de Deus. Se esse vídeo te edificou, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.